Estamos aqui no nosso pequeno grupo de estudos da Bíblia. Também queremos dar um abraço aqui para os nossos amigos que estão acompanhando a transmissão nas redes sociais da igreja. Os que vão acompanhar depois, assistir a gravação também. Que Deus abençoe todos vocês, né? Os que estão aqui e os que estão acompanhando online. Nós estamos prosseguindo com a nossa série de estudos sobre o Apocalipse, Revelações do Apocalipse. E o nosso próximo estudo será Apocalipse 12. Uma continuidade do que vimos no estudo anterior, que foi sobre o selo de Deus. Acho que vocês se lembram, né? O selo de Deus na Bíblia. O selo de Deus, depois vimos o dom de profecia, né? O testemunho de Jesus no Apocalipse. Nós entendemos que o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, ele perpassa toda a Bíblia, né? A própria Bíblia é o Espírito de profecia, porque Deus revelou por meio de profecias, de profetas, a sua vontade. Mas entendemos que o dom profético, ele continua existindo, ele vai ser necessário até o fim, até a volta de Jesus, porque a igreja precisa de orientações enquanto caminha neste mundo escuro. Até tem um texto que diz, né, que sem profecia o meu povo se corrompe, então é preciso ter profecia, orientação profética, né? E nós estudamos assim brevemente ali, segundo Crônicas 34, né? Lembram? O rei Josias, quando naquele momento lá havia o profeta canônico e o profeta não canônico, lembram? Nós então vimos que a Bíblia, ela é o que nós chamamos de cânon. E lá na igreja, né, no templo, Ilquias, o sacerdote, encontrou o rolo, né? Ou seja, parte do Antigo Testamento. E aquilo era, de fato, um livro de Moisés. Boa noite, bem-vindos. Um livro de Moisés, portanto, um profeta canônico nós tínhamos ali, né? Temos ali no texto. Mas como Josias sabia que havia uma profetisa ainda viva, né? O nome dela qual era mesmo? Alquis, Ulda, né? Ele pediu que seus servos fossem consultá-la para que ela, profetisa viva, pudesse orientá-lo sobre como obedecer às palavras do livro do profeta que não estava mais entre eles, Moisés. Então nós temos um profeta canônico que escreveu partes da Bíblia e temos lá no texto de Crônicas uma profetisa não canônica, porque não existe um segundo Ulda, primeiro Ulda, ou uma carta de Ulda na Bíblia, né? Ela, assim como João Batista, assim como Natã e outros profetas que não escreveram partes da Bíblia, Ulda também é uma profetisa não canônica, porque não faz parte do cânon nesse sentido. E nós vimos que Deus ele tem usado ao longo da história, inclusive foi profetizado, né? Joel 2, por exemplo, diz que nos últimos dias eu derramarei meu espírito sobre toda a pessoa. Seus jovens terão visões e os seus idosos, os seus velhos terão sonhos proféticos. E ele é claro, nos últimos dias, né? Pedro repete essa profecia e também diz que nos últimos dias, lá em Atos 2, haveria profetas. Bom, então se haverá profetas, podemos aceitá-los de qualquer forma? É assim que funciona? O que vocês acham? Devemos rejeitar todo e qualquer profeta ou aceitar todo e qualquer profeta? Nem uma coisa nem outra, né? Temos que ter cuidado. E o padrão qual é? A Bíblia. E só uma pequena recapitulação, né? E nós vimos que um dos mais claros critérios para a gente identificar um profeta ou uma profetisa é se ele fala de acordo com a palavra de Deus, né? A lei e ao testemunho, como está lá em Isaías. Se não falar de acordo com essa palavra, vai até se perder, porque estará enganando as pessoas, né? Então, a Bíblia é a regra, é a régua, é o critério, é o aferidor. Se qualquer profeta por aí disser algo que está em contradição com a Bíblia, a gente não pode aceitar como vindo de Deus, porque Deus não se contradiz. O mesmo Espírito que inspirou Moisés tem que ter inspirado os ditos profetas que dizem falar em nome dele, né? Vimos também que a vida do profeta tem que corresponder às suas palavras, né? Pelos seus frutos se conhece uma árvore. Então não adianta a pessoa dizer que é profeta, mas bate na esposa, mente, é um péssimo testemunho por aí, é desonesto, né? Não faz sentido isso, né? Nem para um cristão, quanto mais para um dito profeta. Suas predições têm que se cumprir. Está lá em Deuteronômio. E é uma regra básica, né? Porque se vem de Deus, como é que pode errar? E a gente já viu ao longo dos últimos anos e décadas aí, muitas ditas falsas aí, profecias, que foram feitas e não se cumpriram.
Então como é que fica, né? Errou, passa uma régua, põe embaixo do tapete e segue a vida, né? Não pode ser assim, né? A gente já fica sabendo que não é um profeta que vem de Deus. Então, só recordando, né, o que vimos na semana passada, duas características básicas do povo de Deus nos últimos dias: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, os mandamentos da Bíblia e o dom profético, né? Eles creem nos profetas, desde os profetas canônicos até os não canônicos e até aqueles que Deus suscitaria nos últimos dias. E nós cremos que Deus usou de modo muito especial aquela jovenzinha que dedicou toda a sua vida praticamente a esse ministério, Ellen White, né? E submetemos aos testes, seus escritos e tudo mais, e entendemos que ela passou no crivo. E somos gratos a Deus por esse presente, né? Não é uma segunda Bíblia, isso tem que ficar bem claro, nunca é demais repetir, né? Não veio para substituir a Bíblia, veio, na verdade, para chamar as pessoas de volta à Bíblia, que estavam negligenciando, né? Então você vê o tempo todo ela escrevendo sobre a palavra de Deus, dizendo, este aqui é o livro de Deus. No último sermão que ela pregou, lá numa reunião mundial da igreja, ela se levantou ali naquela assembleia, ergueu a Bíblia e disse assim: eu recomendo a vocês esse livro. Então a vida dela foi para exaltar a palavra de Deus, né? Então nós somos gratos a Deus por esse presente, esse ministério, e entendemos que essas duas características, né, graças a Deus, elas se cumprem entre nós, o povo adventista, né? O que não faz de nós, logicamente, a última bolacha do pacote, como eu disse, né? Há pessoas sinceras, boas e convertidas em todas as igrejas e até fora das igrejas, né? Mas Deus tem um propósito, tem uma revelação, tem um povo, e Ele está chamando as pessoas a fazerem parte desse movimento de pregação final do Evangelho. Ok? O tema de hoje, então, uma mulher vestida de sol. Antes de nós abrirmos a Bíblia, vamos fazer como sempre fazemos, uma oração pedindo que Deus, que o Espírito Santo nos ilumine a mente, nos faça compreender o assunto e nos leve a tomar decisões ao lado de Jesus. Vamos ficar em pé para a oração? Pedir para a Débora fazer a oração para nós. Senhor, nosso Deus, Pai querido, te agradecemos porque estamos bem aqui, porque o Senhor está nos dando essa oportunidade de mais uma vez te conhecer, conhecer a tua vontade para a nossa vida e conhecer as profecias que o Senhor revelou sobre o futuro, sobre a nossa vida, nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o que o Senhor deixou escrito e qual é a tua vontade para a nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos, confiando em ti e no teu Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês já estão, assim, praticamente pós-graduados em Apocalipse, né? Então já sabem que o Apocalipse é um livro de contrastes. Ele apresenta o dragão, mas apresenta o cordeiro que vence o dragão. Ele apresenta mar e terra como opostos. Ele apresenta o povo de Deus e os seguidores da besta. Ele traz o selo de Deus e tem a marca da besta. Oposição, né? Cristo e o anticristo. E é interessante porque aparecem duas mulheres também destacadas no Apocalipse como símbolo, né, de alguma coisa, porque é um livro simbólico. Uma, no capítulo 12, que é o que nós veremos hoje, ela aparece como uma mulher virtuosa, vestida do sol, tem a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela é perseguida pelo dragão, que é Satanás, né? Se é perseguida por Satanás, obviamente que é coisa boa. Quando o dragão persegue, aquilo que é perseguido é coisa boa. Já no capítulo 17, aparece uma mulher prostituta, que está sentada sobre a besta, uma besta escarlate, né? Ela tem uma taça de abominações na mão, roupa vermelha, ela é bem diferente. Aí você vê que ela é comparada a uma prostituta e tem suas filhas. Isso é um detalhe importante para ter em mente. A mulher virtuosa de Apocalipse 12 é singular, é a mulher, só tem uma. Já a do 17, essa mulher e suas filhas estão ali. Então é plural. Algumas saíram dela e é dito que elas levaram esse vinho contaminado. Vinho sempre representa no Apocalipse ali, via de regra, doutrinas, né? Doutrinas, ensinos, e muitas vezes
porque ele embriaga, entorpece, são ensinos errôneos, ensinos errados, né? Antibíblicos. Então, é uma mãe que tem suas prostitutinhas, digamos assim, né? E elas levam esse vinho adulterado, essa doutrina corrompida que as contaminou. Essa mulher vestida de sol, ela tem um único esposo. Quem é? Jesus, né? Já a outra, por ser prostituta, ela abandonou o esposo e se corrompeu. Então veja, né, esses contrastes interessantes aí apresentados no Apocalipse. As mulheres, né, que representam um povo, representam uma igreja. Um dos símbolos bíblicos para o remanescente fiel é a esposa. Você pode ver, por exemplo, em Efésios 5, 22, 23. Paulo, ele chama a igreja de Deus de esposa, a mulher. Em Apocalipse 12, uma mulher virtuosa é símbolo da igreja verdadeira. Assim como há uma só verdadeira fé. Uma fé verdadeira que está lá em Efésios 4, 5. A Bíblia se refere à igreja verdadeira no singular, como eu disse para vocês. Vamos ao Apocalipse então? Apocalipse 12, verso 1. Apocalipse 12, verso 1. Enquanto vocês abrem a Bíblia, os amigos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, só para recordar, né, nós temos já todos os estudos anteriores na playlist Revelações do Apocalipse. Você pode assistir então os estudos anteriores que estão todos gravados, disponíveis no canal da igreja e no meu canal no YouTube também. Apocalipse 12, verso 1. Que grande sinal João viu no céu. Vamos então ler na Bíblia isso que eu já comentei aqui para vocês aqui rapidamente, né? Débora ou Micael. Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esse foi o sinal, a visão que ele teve no capítulo 12. Né? Ele olhou para o céu, teve aquela visão, viu uma mulher com o sol, vestida do sol. Alguém pode se vestir com o sol? É óbvio que isso é um símbolo, né? A lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Sol não é difícil, porque a Bíblia apresenta Cristo como o sol da justiça. Mulher também já vimos, né? Não só em Efésios, mas 2 Coríntios 11, 2, ela representa a igreja de Deus, a igreja verdadeira, a igreja pura, a igreja que se mantém fiel a Jesus e a sua palavra. Então, a mulher, sabemos quem é, o sol não é difícil, como símbolo ali ele representa Jesus. A lua pode ser o seguinte, a lua reflete o sol, né? A luz do sol. Então, poderia ser o sistema do Antigo Testamento que refletia Jesus, que era uma figura e sombra de Jesus, lembram? Do santuário lá do Antigo Testamento? Cordeiros, as cerimônias, tudo aquilo apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus. Então aqui nós teríamos talvez um símbolo da igreja desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e até o fim da história. A igreja de Deus em toda a história, né? Começando com Adão e Eva, depois Abel, Sete, seus descendentes, Noé, seus descendentes, fiéis, sempre os fiéis, né? Porque teve vários que foram se corrompendo, mas Deus sempre manteve um remanescente. No tempo do dilúvio, o remanescente era Noé e sua família, esses eram remanescentes. E Deus foi trazendo, no tempo do judaísmo, em que os líderes ali, a boa parte se corrompeu, né? Deus tinha os seus discípulos judeus, que eram fiéis, né? Teve também alguns fariseus que se converteram, que eram fiéis, e com esses ele cria a igreja cristã. É o remanescente. A igreja vai, estudamos as 7 cartas, lembram? A igreja vai se espalhando, é perseguida, quando se torna oficial se corrompe, e Deus promove a reforma protestante, e dali vem o remanescente. A reforma avança, mas também vai se acomodando, e Deus sempre vai trabalhando com os fiéis e tratando esse povo como remanescente. Aquele restinho, né, que sobrou de um processo, infelizmente, de apostasia ao longo da história. Então aqui nós temos o povo de Deus representado por uma mulher desde o Antigo Testamento até o fim da história. Novo Testamento, possivelmente as 12 estrelas, 12 apóstolos, e antes 12 tribos, né, de Judá. Ou seja, resumindo, é o povo de Deus fiel, né? Essa mulher representa o povo de Deus fiel em toda a história.
A mulher aqui representa, portanto, a igreja antes e depois da cruz. As 12 estrelas, elas podem representar muito bem aí os 12 apóstolos, que são o fundamento da igreja no Novo Testamento, né? Inclusive o nome deles estará nos fundamentos da Santa Cidade, que também é chamada de noiva de Jesus, né? A noiva que vem, né? A Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Verso 5 agora. Vamos permanecer no Apocalipse 12 até o fim. Hoje o nosso estudo vai focalizar o capítulo 12. E no verso 5 a gente vê que em certo momento da profecia acontece alguma coisa com a igreja. O que será que aconteceu? Apocalipse 12, verso 5. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. Quem será esse filho varão que haveria de reger todas as nações, portanto ele é rei, que nasceria da igreja, do povo de Deus, entre o povo de Deus? Quem será esse? Não é difícil, né? É Jesus. Só pode ser Jesus, né? Então, aqui no capítulo a gente percebe uma coisa muito clara. Primeiro, o dragão persegue a mulher, porque ele queria devorar o filho que viesse dela, certo? Não consegue derrotar nem ela, nem o filho. Depois veremos o que ele faz. Então veja, o Messias estava prometido à igreja desde os dias do Antigo Testamento. Miqueias 5:2, por exemplo, né, que diz até que nasceria em Belém, e ele seria o rei, né? E outros textos messiânicos que há na Bíblia, né? No Salmo 2, 7 a 9, é profetizado que ele, Jesus, o Messias, haveria de reger as nações com vara de ferro. Então só pode ser ele, esse que vai reger as nações, né? É Jesus que nasceria da igreja. E não foi, não nasceu do povo de Deus. José e Maria não faziam parte do povo de Deus, né? Então é isso aí. E aparece então aí nessa profecia um dragão vermelho, obviamente que é outro símbolo, porque dragão não existe, né? Não com essas características aí, pelo menos, né? Dinossauros existiram, mas dragão, não. Apocalipse 12, versos 9 e depois volta para o 4. A quem representa o dragão vermelho de Apocalipse 12 e o que ele tentou fazer com o menino Jesus, assim que ele nasceu. Verso 9 e depois o verso 4. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora o verso 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Esse capítulo ele abre uma janela para a gente e mostra o grande conflito no céu. Você percebeu? Então ele retoma alguns temas que estão espalhados pela Bíblia, João, né? E diz, olha, lembre-se de que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos, já sabemos quem é Miguel, né? Jesus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos, Satanás e seus anjos. Então houve uma disputa, é o que a gente chama de o começo do grande conflito entre o bem e o mal. E aí não se achou mais lugar para os rebeldes no céu. Pecaram contra o Espírito Santo, se afastaram de Deus, não quiseram mais saber do perdão, e eles foram expulsos de lá. Então o dragão, Satanás, com a sua cauda, obviamente que aí representa o engano, né? Astúcia, rebelião, ele arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu. Estrelas na Bíblia representam anjos também. Por exemplo, quando a Bíblia diz que, lá em Jó, que quando Deus criava, né, a terra, as estrelas cantavam de alegria. São os anjos, né? Anjos. Então, nesse caso, Satanás ele leva 1/3 dos anjos em sua rebelião, infelizmente, né? Louvado seja Deus, porque 2/3 permaneceram com ele. Então, para cada anjo mau tem 2 de Deus. Embora um anjo de Deus, porque está com Deus, é capaz de vencer todos os anjos do mal, né? Então não é uma questão numérica também, né? É de poder. Mas 2/3 permaneceram fiéis. E aí diz que esse anjo mau, que esse demônio, que esse rebelde, se deteve em frente da mulher, do povo de Deus, que estava para dar à luz o menino Jesus. Alguns até podem confundir com Maria, né? Mas você vai ver que não faz sentido, porque depois menciona um período de mais de 1000 anos em que essa mulher permanece escondida. Maria não viveu 1000 anos, né? Então é uma interpretação mais católica, né? Então
Satanás ele se deteve diante da igreja de Deus, ali, de onde viria o Messias, para devorar o filho quando ele nascesse. Então, qual foi o objetivo de Satanás inicial? Destruir Jesus quando menino, porque ele sabia que esse menino ia fazer estragos em seu reino de trevas. Então lembre-se, Satanás usa instrumentos, né? Geralmente ele usa instrumentos para levar a cabo suas pretensões, suas ações. No Éden ele usou o quê? A serpente, como um médium. Até porque já estudamos isso, né? Se ele aparecesse como ele é, né? O anjo caído, as pessoas fugiriam, né? Identificariam de cara que é ele e não queriam conversa. Aconteceria com Eva isso. Se aparecesse um anjo dizendo para ela que Deus não falou toda a verdade, ela já ia perceber que era o anjo caído. Mas uma cobra falando era bem diferente do que ela esperava. E hoje em dia não é diferente, né? O inimigo vem com uma ideologia, com uma série, um filme, uma pessoa, um amigo da onça, né? E aí ele tenta levar as pessoas ao pecado, à rebelião contra Deus, usando coisas aparentemente insuspeitas. Ele usou a serpente no Éden. Paulo diz que o diabo se transforma em anjo de luz, lá em 2 Coríntios 11. Ele usou Herodes, que governava por conta de Roma, para tentar matar Jesus. Lembra dessa história terrível? Ele mandou matar todos os menininhos, né? De uma certa idade para baixo, porque ele queria com isso matar Jesus também nesse pacote de matanças, né? Então, tentou usar o Império Romano para matar Jesus quando ele nasceu. Só que Deus preparou o caminho para que ele não fosse morto. Lembra da história, né? Então José em sonho é orientado aí para o Egito. Tinham já as provisões, porque os reis lá do Oriente, né, trouxeram ouro, um perfume caro, mirra, incenso que era caro também. Podemos imaginar que José vendeu essas coisas para poder se manter no Egito. Olha como Deus fez tudo direitinho, né? E aí quando o Herodes já tinha morrido, José volta e se estabelece em Nazaré. Como já conhecemos a história, né? Então Satanás planejou destruir a Cristo e a igreja primitiva por meio de Roma pagã. Lembre-se de que os imperadores lá do primeiro século, e segundo e terceiro séculos, tentaram acabar com a igreja, com a mulher, com perseguições, com fogueiras, com crucifixões, com feras nas arenas, né? Nero coloca fogo em Roma e culpa os cristãos para achar um álibi para matá-los. Foi terrível. Diocleciano matou milhares de cristãos ao longo de 10 anos de perseguições que estão aqui na Bíblia, inclusive no tempo de Esmirna, né? Na carta a Esmirna. Então o diabo usou o Império Romano de forma muito intensa para tentar matar Jesus e a igreja. E não conseguiu, né? Graças a Deus. Até porque a profecia fala da perseguição, mas fala de um livramento. Vamos ver? Apocalipse 12, verso 6 agora. Como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na terra, tentou de tudo para fazer isso, mas não conseguiu, o que ele fez contra a igreja e o que ela fez? Vamos ver? Repetindo, Satanás tentou matar Jesus, não conseguiu. Aí ele volta a sua ira contra a igreja, de onde Jesus veio. Mas o que acontece? Verso 6 agora. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. No verso 13 também diz que ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, ele começa a perseguir a igreja, né? Até que Deus, então, a coloca num deserto, ela ganha asas. É óbvio que isso é tudo figurado, né? Uma mulher com asas, né, vai para o deserto e lá ela é protegida. Ela fica lá durante 1260 dias. Mas você já sabe, porque você já é pós-graduado em Apocalipse, que em profecia apocalíptica um dia vale quanto tempo? 1 ano, né? Então aqui nós temos um período de 1260 anos em que a igreja ficou escondida no deserto. Como entender isso, hein? Bom, a gente sabe que águas representam o que mesmo? Povos, multidões, nações, línguas, né? Está lá em Apocalipse 17, 15, se eu não me engano. Nós vamos ver isso direitinho quando estudarmos sobre as bestas do Apocalipse. Então, se água representa povos, multidões, nações e línguas, no Apocalipse, deserto é o oposto de água. Então, representa um local despovoado, vazio, oculto. Aqui nesse caso é interessante porque a igreja é escondida no local desértico, longe da vista das pessoas. Sabe quem vem à mente na hora quando a gente pensa nisso? Os valdenses.
Lembra da história deles? Seguidores de Pedro Valdo, que eram reformadores antes da reforma, né? Era um povo fiel. Inclusive, muitos deles guardavam o sábado, lá atrás, né? Bem antes de haver reforma e muito antes de haver adventista sobre a terra, né? Que vem lá no século XIX. Então, os valdenses se escondiam em cavernas. Olha que interessante, né? Me vem à mente também o local por onde nós passamos recentemente, lá na Turquia, né? Na Capadócia, em que cristãos perseguidos lá em Jerusalém, depois da destruição de Jerusalém no ano 70, fugiram para a região da Capadócia, hoje Turquia, e se escondiam em cavernas. E quando vinham invasores, escondiam debaixo da terra, porque tinham túneis. Nós vimos lá, entramos lá, meu canal tem vídeos, já coloquei lá falando sobre isso. É emocionante estar ali. E assim, mexe com a gente. Saber que houve irmãos de fé nossos, fiéis à palavra de Deus, que arriscaram a vida e tiveram que deixar tudo para trás para ir para o deserto, para ser fiéis a Deus, longe dos holofotes do império. E hoje a gente pensa, né? Talvez eu tenha que abrir mão de um trabalho, talvez eu tenha que abrir mão de um ano da faculdade, né? Por conta da minha fidelidade à lei de Deus. Mas o que é isso comparado com abrir mão da sua vida? Abrir mão, literalmente, às vezes, da própria vida, para ser fiel a Deus, né? Então, às vezes a gente fica um pouco corado quando pensa nos primeiros cristãos, com a fidelidade que eles tinham, né? Com o amor por Jesus que os levava a inclusive, sofrer privações, né? Então, por mais de 1000 anos, o povo fiel de Deus permaneceu oculto. Os valdenses, para vocês terem uma ideia, que viviam lá no Vale do Piemonte, na Itália, para eles pregarem o evangelho era muito difícil. Mas eles não deixaram de pregar. Porque a ordem de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então o que eles faziam? Eles copiavam à mão partes da Bíblia, em papeizinhos assim, escondiam debaixo da roupa, e iam lá para as feiras, né, para as praças, conversavam com as pessoas, interagiam, e quando encontravam alguém que demonstrava interesse pela palavra, eles olhavam para o lado, para o outro, pegavam um papelzinho e davam para a pessoa. Partes da Bíblia. Quando eram pegos, mortos. E houve uma ocasião que centenas deles foram mortos. O Papa da época mandou incendiar a boca da caverna em que eles foram descobertos e morreram todos lá asfixiados. Então, era esse tipo de cristãos, dos cristãos que viviam lá no deserto. Era a igreja, a mulher pura, vestida de Jesus, vestida de sol. Esse era o povo, né? Que Deus nos faça assim também, né? Fiéis até o fim e coloque em nós o amor por Jesus que eles tinham, né? Que eles tiveram. Bem, 1260 anos, né? Já vamos ver esse período aí, como é que ele se encaixa na história. Assim como o mar, vamos repetir aqui para frisar, né? Assim como o mar representa multidões, deserto significa lugares despovoados e secretos. Os fiéis de Cristo não poderiam se reunir publicamente, pois seriam mortos. E assim foi. Ficaram ocultos. Lá na Capadócia, onde a gente foi, era um tipo de formação rochosa bastante porosa, né? Uma rocha meio mole, digamos assim, né? Então eles escavaram. Tinha lá a escolinha sabatina, digamos assim, né? Onde eles tinham as lições, onde eles faziam suas refeições, dentro da pedra, escavado em rocha mesmo, né? Toda uma comunidade ali que vivia nessas formações rochosas escavadas por eles e antes deles ainda pelos Ixos, no tempo dos egípcios. Como foram embora, quando os cristãos chegaram ali no século I, primeira leva, né? Século I, século II, III, eles encontraram esses lugares e habitaram ali. Ficaram morando ali em comunidades, né? É muito bonito, como eu disse para vocês, né? Aí está o período, então. Como é que a gente compreende esse período aí na história? Nós vemos esse período lá em Daniel, por exemplo, quando fala assim, ó, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, no Apocalipse. É o mesmo período. Porque 1 tempo é 1 ano, 2 tempos são 2 anos, e metade de 1 tempo são 3 anos e meio, portanto. 3 anos e meio transformados em dias, dá 1260 dias. Dia, ano. Ou então 42 meses, como veremos depois em Apocalipse 13. 42 meses transformados em dias, 1260 dias, anos, mesma coisa. Lá em Daniel 7, Daniel 8, a gente vê o mesmo período. Não é coincidência.
É porque é o mesmo período. Lá em Daniel é dito que a ponta pequena, que é o mesmo poder besta do mar em Apocalipse 13, como veremos no próximo estudo, esse poder político-religioso persegue o povo de Deus por 1260 anos. E aqui encontramos o mesmo período, só pode ser o mesmo período, que a gente entende ser compreendido entre os anos 538 e 1260 anos depois, 1798. O que aconteceu aí? Muito interessante isso, tá? 538, o imperador Justiniano, ele dá autorização para a igreja romana, que então já era a igreja oficial, estava se estabelecendo como igreja oficial do império, e é o período de Pérgamo, né, nas 7 cartas, começa a haver uma corrupção da igreja, ela se compromete, ela se torna política, e aí complica. Quando a igreja se mistura com política, não dá certo, né? E ali não foi diferente. Porque daí os grupos minoritários são perseguidos. Começa a ser chamado de hereges, né? E são queimados, presos, torturados pela Inquisição, e isso tudo já é história, e se duvidar é só pegar os livros e ver os museus da Inquisição para perceber que é real, né? Infelizmente aconteceu. Então, em 538, o imperador Justiniano, ele assina um documento, um edito, autorizando a igreja oficial a perseguir quem ela quisesse. Então, a igreja oficial romana, ela assume poderes de Estado, porque não precisava nem pedir autorização para o Estado. Ela podia prender, julgar, e se fosse o caso, e foi, matar quem ela quisesse. Complicado, hein? E isso durou por mais de 1000 anos. Pensa que dificuldade, hein? Viver como cristão bíblico nesse período. Até que em 1798, isso também é história, está nos livros, né? Napoleão Bonaparte começa a pintar e bordar pela Europa. Ele manda lá o seu general, chamado Berthier, prender o Papa Pio VI. Isso foi uma bomba na história, né? Como assim prender o Papa? Porque o Papa era um rei. E até hoje, não esqueçam que o Papa não é só um líder religioso. Ele é o chefe de um Estado chamado Vaticano. Então ele é líder religioso da maior igreja cristã do mundo e também é um líder, um chefe de Estado. Não era diferente aqui. Mas agora o Berthier vai e prende o Papa Pio VI. Leva para a cadeia. E ele fica lá até morrer. Os bispos se afastam do público. Com vergonha, né? Enfim, parecia que a igreja romana ia acabar ali. Mas não acaba. Depois veremos no capítulo 13 de Apocalipse que ela desponta e haverá uma admiração geral por toda a terra com esse despertamento, né, com essa sobrevivência da igreja romana. Mas, por enquanto, o que nos interessa é esse período aqui. 538, o imperador permite que a igreja oficial persiga, mate, vá atrás, aí passa a ser um instrumento do inimigo, como foi o Império Romano, né? Os fiéis se esconderam, foram para o deserto. Pense nos valdenses, pense nos cristãos da Capadócia e outros, né? Até que em 1798, os cristãos fiéis podem de novo professar sua fé livremente. Por quê? Porque a igreja que perseguia foi perseguida. Por um tempo ela se tornou reclusa, digamos assim. Portanto, as igrejas que funcionavam abertamente durante os 1260 anos, segundo a profecia, não poderiam ser chamadas de a mulher vestida de sol. Entenderam isso? Porque se a mulher vestida de sol, que representa o povo fiel de Deus, fiel à palavra, fiel a Jesus, estava no deserto, se havia uma igreja oficial funcionando nesse tempo aí, ela já não era mais a mulher vestida de sol. Já estava mais parecida com a mulher prostituta. Porque já guardava outro dia de repouso, porque já estava ensinando que os mortos continuam vivos, porque já ensinava o tal do inferno de fogo eterno, que afastou muita gente de Deus, porque ensinava que homens podem perdoar pecados, percebeu? Indulgências e um monte de dogmas, a assunção de Nossa Senhora, por mais que a gente respeite tudo isso, não é bíblico. Então, a igreja que era tinha uma característica, começa a parecer com outra coisa. Mas o povo de Deus ficou guardado, ficou protegido. Agora, se eu fosse fazer uma comparação, deixa eu ver se eu não tenho, acho que, instrumentos necessários aqui. Mas imagina um túnel, tá? Vou fazer um túnelzinho com a minha Bíblia aqui. Imagina um túnel assim. Tá? Um túnel.
Micael, vem me ajudar aqui. Aí eu consigo, eu seguro o túnel para mim aqui. Vem aqui atrás, para eles verem, tá? Imagina que isso aqui é um túnel, tá? Aí, deixa eu esconder aqui, vocês não viram esconder um negócio aqui, tá? Ninguém viu, ninguém viu. 538, 1798. Aqui é a linha do tempo. Captou? Então, em 538, entra aqui no túnel da história uma igreja com essa cara aqui, ó. Tá? Uma comparação aqui meio boba, né? Uma igreja com essa característica aqui. Ela entra aqui. Beleza. Mas 1260 anos depois, sai uma igreja com esta cara aqui. Tem algo estranho aqui, né? Como é que entra aqui guardando o sábado? Como é que entra aqui crendo que os mortos estão dormindo na sepultura, aguardando a volta de Jesus? Como é que entra aqui sabendo que a salvação é unicamente pela graça de Deus? Como é que entra aqui sabendo que só Deus pode perdoar pecados e não seres humanos? Como é que entra aqui sabendo e crendo que só Jesus é o nosso intercessor e não seres humanos e não os ditos santos, né? Mas daí sai daqui crendo em tudo aquilo que não cria. Entendeu? É preciso que saia aqui a mesma igreja. Então, qual vai ser a igreja verdadeira dos últimos dias? Uma igreja que tem as mesmas crenças daquela que entrou aqui, lá atrás. Uma igreja que seja fiel à palavra, como os cristãos daqui também eram. Uma igreja que não apostatou, não se corrompeu ao longo de mais de 1000 anos de história, a ponto de sair ali uma coisa diferente. Ela entrou no túnel e saiu do mesmo jeito. Mas pastor, obrigado Micael, será que alguma igreja conseguiu sobreviver à paganização da igreja, à idolatria que se instalou no meio da igreja? A gente visitou lá na Turquia, né, na Grécia, algumas igrejas ortodoxas também. A gente fica um pouco feliz por ver que a Grécia, né, manteve na bandeira a cruz, manteve o nome de cristã, mas como está longe assim, da pureza do evangelho. A gente viu lá pessoas que entravam naquele templo ortodoxo e ali havia uma caixa com um pedaço do crânio de um santo antigo, com um vidro. E as pessoas chegavam ali e beijavam aquela relíquia. Isso me dava uma tristeza, assim, porque Jesus Jesus não deixou nem coisas dele, físicas, né, para que as pessoas não adorassem coisas, né? Embora a igreja romana tenha vendido muitas lascas da cruz de Cristo, dizem que vendeu tantas lascas da cruz de Cristo, como relíquias, que daria para construir uma arca de Noé, de tanta madeira que foi vendida, né? Hoje tem igrejas que infelizmente fazem coisa parecida, né? Vendem coisas assim, né? Água do Rio Jordão e não sei o quê, enfim, é triste isso, porque Jesus teria que vir aqui de novo com o chicote e expulsar os vendilhões do templo, né? Mas eu espero que tenham entendido aqui a comparação, né? A igreja que entra é aquela que tem que sair da história ali naquele momento, que guarda os mandamentos de Deus, que crê em Jesus como nosso único Salvador e intercessor, que não se prostra diante de homens porque só reconhece Jesus e Deus como nosso Criador, que crê que os mortos estão dormindo no pó da terra e aguardando a ressurreição quando Jesus voltar, que crê na volta de Jesus como a única solução para esse mundo de pecado, e tudo mais que vocês já aprenderam aqui nesse curso, né? Então, não se esqueçam disso, né? 1000 e poucos anos de paganização e perseguição, mas há um povo que permaneceu fiel, que traz a herança cristã. O dragão, então, passa a perseguir outro povo. Não é outro, na verdade, é o mesmo, só que é chamado aqui de resto, remanescente. Vamos relembrar a sequência? O diabo persegue Jesus. Quis matar Jesus, usou o Império Romano e tal, não conseguiu. Óbvio que não ia conseguir, né? Jesus é o vitorioso, né? Tentou no deserto, tentou na cruz, Jesus venceu. Pisou a cabeça da serpente, como já dizia lá em Gênesis 3,15. Aí, ele passa a perseguir quem? A mulher, que é a igreja. E ela é levada para o deserto para ser protegida. Fica lá 1260 anos. A igreja de Deus, fiel e verdadeira, permaneceu ali, oculta, pregando de forma... Inclusive, Apocalipse 11 fala que era com um pano de saco.
símbolo de humilhação, de luto, né? Não foi fácil ser cristão por mais de 1.200 anos. E então o dragão não conseguiu matar a igreja. Mas resta um remanescente, e agora ele volta a sua atenção para esse remanescente. E quer saber? Se o diabo está irado com esse remanescente, eu quero ser parte dele. E vocês? Repito, se irrita o diabo, estou dentro. Se o diabo não gosta de alguma coisa ou de alguém, eu quero ser. Porque daí Jesus gosta de mim. Não é? Então, vamos ver o que aqui a Bíblia diz sobre o remanescente. Apocalipse 12, 17. Vamos relembrar 2 textos que nós lemos na semana passada. O tema foi o dom de profecia, lembram? Deus guia a sua igreja. Apocalipse 12, 17. E depois, a Débora pode ler 12, 17. E outra pessoa, leva o microfone aí, leia para mim Apocalipse 19, 10. Quem pode ser irmão? Pode ser o 19, 10? Ou a Josi? Decidam aqui, tá? Tá, a Débora vai ler 12, 17. E depois eu levo o microfone para vocês lerem 19 e 10. Porque os textos eles se complementam. Quais são as características básicas do remanescente fiel? É aquele restinho que sobrou nos últimos dias da história, que permanece como descendência da igreja pura. São os filhinhos da grande mulher, da igreja de Deus ao longo da história. São os filhinhos, os que restaram. Vamos ver como eles são descritos? Débora. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está claro isso para vocês? O dragão, vocês já sabem, já tem todos os pré-requisitos. O dragão, o diabo, ele irou-se contra a mulher, quem é? Aquela que tem a lua debaixo dos pés, vestida de sol, 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? A igreja de Deus ao longo da história. Desde o Antigo, passando pelo Novo Testamento, passando pelo tempo ali da perseguição, da reforma, até agora. Mas agora é dito assim, e foi pelejar, guerrear, brigar com o restante, com os filhinhos dela. É o remanescente, portanto. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, mandamentos eu já sei. Já estudamos aqui, é só você abrir a Bíblia em Êxodo 20 e ponto, não tem o que discutir. Quem quiser discutir vai brigar com a Bíblia. Porque está lá, né? Êxodo 20 fala dos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º mandamento. Está lá. Depois toda a Bíblia repete os mesmos mandamentos, Jesus repete os mandamentos, Jesus guardou esses mandamentos. Então não tem o que discutir. Eu repito, se você não crê que os mandamentos são esses, brigue com a Bíblia, não comigo, porque está escrito assim. Guarda os mandamentos de Deus, não do catecismo, não o que os outros aí inventaram. E tem o testemunho de Jesus. Mas agora, o que é testemunho de Jesus? Ali o texto não explica, mas que bom que o texto do Apocalipse explica. O mesmo João explica isso, a resposta é do anjo, né? Lá em 19, verso 10. Vou pedir quem que vai ler? A Josi? Então caí aos pés do anjo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo, como você e seus irmãos, que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência das mensagens reveladas aos profetas. NVT. Transformadora. A NVT é boa também, mas aqui ela traz de outra forma, né, o texto, né? É a mensagem revelada aos profetas. Não está errado, obviamente, né? Mas na tradução Almeida fala assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que é a mesma coisa. O que é o testemunho de Jesus? É a revelação que ele deu por meio dos profetas. Então, esta igreja, esse remanescente do tempo do fim, ele tem 2 características básicas. Primeira, guarda os mandamentos de Deus. Segunda, crê, valoriza, prega, recebe, aceita o dom profético. Tanto canônico quanto não canônico. Nós já entendemos disso, né? Já estudamos isso. Então essa igreja entende que Deus se manifestou por meio de homens e mulheres, entregou mensagens especiais para ela, ela julga tudo isso pela Bíblia e aceita aquilo que é aceitável pela Bíblia. Porque Paulo disse, né? Não desprezem as profecias, julguem todas as coisas, retenham o que for bom. Lá em Tessalonicenses.
Então esta igreja, esse remanescente que conhece a Bíblia, que ama a Bíblia, que lê a Bíblia, sabe distinguir qual é o profeta verdadeiro e qual é o falso. Porque ele conhece a Bíblia. E quando ele reconhece um verdadeiro, agora só pode ser não canônico, porque a Bíblia já foi fechada faz tempo, né? O cânon, ele vai dizer assim: obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas orientações adicionais que me fazem conhecer mais a Tua palavra, amar mais a Ti e querer fazer parte do Teu remanescente. Então, você poderá talvez encontrar alguns que dizem assim: o dom de profecia é Ellen White. Não está correto em essência, embora não esteja errado. Por quê? Porque o dom de profecia, ou o testemunho de Jesus, é o dom profético ao longo de toda a história, abarcando os canônicos, Moisés, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Paulo, João. E os não canônicos também, né? Natã, Ulda, as filhas de Filipe. E nos últimos dias nós entendemos que Deus se manifestou, eu vou repetir aqui, por meio de Ellen White. E nós a aceitamos, já há mais de 100 anos, né? Cremos que Deus a usou, então ela faz parte do testemunho de Jesus como profetisa não canônica, mas não é sinônimo de Ellen White. Tem gente que às vezes fala, né? O Espírito profecia Ellen White. Não, é Moisés, é Isaías, é João Batista, é Ulda e abarca também Ellen White, e eventualmente, se Deus achar que deve haver um novo profeta entre nós, saberemos, julgaremos e, se for o caso, aceitaremos. Se houver o dom profético verdadeiro. E aí essa pessoa que talvez, eu não sei se será necessário, porque 100 mil páginas manuscritas é muita coisa, hein? É muita orientação. Só se tiver que vir um outro profeta para dizer, leiam a Bíblia e Ellen White. Porque no tempo dela ela dizia assim, olha, se o povo estudasse a sério a Bíblia, nem seria necessário que Deus me desse essas orientações. Então foi assim um chamado para um profeta levar o povo de volta aos profetas que já havia. Então eu repito, só se for para Deus trazer um profeta para dizer, gente, vamos ler, né, por favor. Tem tanta coisa já revelada, mas será que precisa disso, né? Mas se houver, nós vamos entender que é o dom de profecia, de novo, não canônico, dado por Deus. Não estamos fechados para isso. Como nunca estivemos fechados para qualquer tipo de entendimento, desde que seja bíblico, né? Desde que seja bíblico. Nossa régua sempre será a palavra de Deus. Está claro para vocês isso aqui? Então, quem é o remanescente que vem de todo esse processo histórico, né? Que são os filhinhos dessa mulher que foi fiel ao longo de todos os séculos e milênios? É o povo de Deus que é fiel à palavra. É o povo de Deus que guarda os mandamentos. É o povo de Deus que aceita e tem manifestado entre si o dom profético. Não ficou difícil, né? E quem está fora disso, está perdido? Nunca dissemos isso. Nem Ellen White falou isso. A própria Ellen White diz, Deus tem filhos sinceros e fiéis entre os católicos, entre os protestantes. E eu adiciono, até fora desses arraiais, Deus tem seus filhos. Pastor, prova isso na Bíblia. Fácil. Apocalipse 18, verso 4. O que diz lá? Sai dela, povo meu. Apocalipse 18 está falando da Babilônia. Babilônia significa todo esse sistema de confusão, doutrinas erradas, as prostitutas todas ali juntas. Babilônia, confusão. Deus fala assim, sai dela, meu povo, vem para cá. Se é meu povo e está em Babilônia, Deus tem muita gente lá. Percebeu? E Ele está chamando seus filhinhos. E aí aquela profecia de Jesus, ela vai se cumprir. E haverá um só rebanho e um só pastor. Um rebanho que crê na verdade do pastor, que é a verdade, né? Não é ecumenismo, é bem diferente. Já falei isso aqui e repito, né? Ecumenismo é um movimento para unir as igrejas, independentemente do que creiam. Não é assim. Há uma verdade. E Deus valoriza isso. Senão não daria essa revelação da verdade na palavra. Então haverá um só rebanho que crê no pastor Jesus, que é a verdade. Cuja palavra fala dele, porque ela também é a verdade. Tá bom? Vamos adiante? Acho que travou aqui. Não está avançando. Pessoal da mesa do som lá, parou aqui, ó. Parou aqui para mim só. Na tela estava funcionando. Agora vocês já viram na frente tudo, né? Vamos lá. O remanescente fiel deve ser fiel. É óbvio, né? Mas tem que dizer o óbvio às vezes, né? O que você diria se seu cônjuge lhe dissesse, querida,
Eu vou ser fiel a você de domingo a sexta, mas no sábado eu serei infiel. Dá certo isso? É infiel, pronto. A igreja, a mulher profética, deve ser fiel em tudo, pois guarda os mandamentos de Deus. Se não guardar, por exemplo, o sábado, por que eu coloco o sábado? Porque é o mandamento mais controvertido, né? Geralmente é esse que as pessoas torcem o nariz. Então, mas se não for fiel nesse mandamento, ou se não for fiel ao segundo mandamento, que proíbe a adoração de coisas ou de ídolos, como é que funciona isso? Não dá, né? Então, ela acaba se parecendo mais com a mulher infiel ou prostituta de Apocalipse 17. Por quê? Porque a prostituta, ela não quer saber mais do marido. Ela dá as costas para a verdade e vai abraçar o erro. E a Bíblia sempre apresentou o adultério como símbolo de apostasia espiritual. Desde o Antigo Testamento essa figura é muito conhecida, né? A prostituição representa abandono da verdade e abraçar o erro. E aqui não é diferente, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Disse Jesus lá em Lucas, capítulo 6, verso 46. Olha que claro, né? É muito fácil falar, Senhor, Senhor, louvado seja, amém, aleluia. Mas e aí? E aquilo que o Senhor que você está louvando mandou fazer? Ah, não, isso aí não estou muito afim. Não é correto, né? Não é o que Deus espera, né? 1 João 2, 3 e 4. O texto é forte, mas tem que ser lido. Olha o que diz. Isso que João é o discípulo do amor, hein? Mas mesmo o amor às vezes tem que dar umas duras, né? Ora, sabemos que o conhecemos, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. E o mesmo João diz lá no Evangelho 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Você percebe como a Bíblia, como João, o apóstolo João, o discípulo do amor, ele vincula a obediência com amor? Não com legalismo, não com a obrigatoriedade, não com o fardo. Até porque Jesus disse que o fardo dele é leve, né? A obediência ao Senhor, quando nos convertemos e o amamos, é leve. Para o não convertido é pesada. Então João diz, olha, se a pessoa diz que conhece Jesus, mas não obedece, não dá valor às suas palavras, não se submete, é mentiroso. Porque não pode ser, não é possível a pessoa amar de verdade e não querer agradar o objeto do amor, não querer fazer a vontade dele, ainda mais sabendo que o que ele quer para nós sempre é o melhor. Então não combina, né? A palavra é forte, mas é essa mesmo, é mentiroso e não está a verdade com ele. Apocalipse 12, 11, já finalizando, nunca foi fácil ser remanescente, nunca. Porque o remanescente de Deus, em toda a história, sempre nadou contra a correnteza, não é verdade? Pense em Noé. Ele foi tido como louco, como maluco, como insano. Como assim? Você está fazendo um barco em terra seca, vai chover e destruir a terra. Você está louco, Noé? Você está louco, Noé? Ser remanescente nunca foi fácil. No tempo de Jesus, não foi fácil. No tempo da Reforma Protestante, não foi fácil. E nos últimos dias também não será fácil. Porque é você lutar contra toda uma correnteza, né? A voz do povo não é a voz de Deus, como se diz, né? A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus, esta é a voz de Deus, né? E a porta que leva à vida eterna é estreita, como disse Jesus. O caminho é estreito, não é o caminho largo e fácil. Então, ser cristão não é fácil, mas é maravilhoso. Eu prefiro 1000 vezes, né, sofrer por Jesus do que andar no caminho certo e ficar de boa. Se o diabo não se importa com você e comigo, tem algo errado com a gente, né? Se não houver tribulação e algum tipo de perseguição, de deboche para você ser cristão, tem algo errado aí, né? Repense. Porque sempre foi complicado viver como um cristão verdadeiro neste mundo, né? Envolve privações, envolve crítica, mas se for por Jesus, vale tudo, né? Vale muito a pena, né? Os discípulos, eles se alegravam por sofrer por Jesus. Jesus morreu por mim. Então, esse é o mínimo que eu posso fazer. É uma honra para mim poder sofrer por Jesus, né? Então, mas o que dá poder para essas pessoas serem criticadas, perseguidas, até presas, sofrerem, como vão sofrer mais para o final ainda, né? Privações econômicas até. Mas o que dá força para essas pessoas, a despeito de tudo isso, continuarem firmes no caminho? Vamos ver?
Apocalipse 12, verso 11, o que diz lá? Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Mesmo diante da morte não amaram a própria vida. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, se você foi lavado pelo sangue do Cordeiro e foi purificado de seus pecados, se converteu, aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor, você vai vencer. Ele vai dar força para você conseguir ser um cristão de verdade. Então, só tem um caminho, se entregar de todo o coração a Jesus e dizer, Senhor, me ajuda, dá-me forças, né? E aí você vai poder dizer como Paulo, que naufragou, que foi apedrejado, que levou paulada, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso levar paulada, eu posso naufragar, eu posso ser preso, eu posso ser perseguido e humilhado, mas eu tudo posso, todas essas coisas aqui eu posso, por aquele que me fortalece. Então, pelo sangue do Cordeiro nós seremos vitoriosos, amém? Identificando a igreja de Cristo, agora sim, rapidamente aqui alguns característicos mais diretos, né? Então, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Deus, o remanescente do tempo do fim, surgiria como organização depois da era do deserto, ou seja, depois de 1798. Então, guarde essas informações, tá? Porque essa igreja estava escondida. E ela ressurge como organização após ali 1800, nessa época aí. 2. Surgiria do movimento de 1844, porque está predito em Daniel capítulo 8. E Apocalipse 10 também fala ali do livrinho amargo, do desapontamento, e de uma igreja que surgiria de um desapontamento, mas que deveria pregar em todo o mundo, como diz o verso 11. Olha que interessante. 4. Manteria as verdades apostólicas, como estão na Bíblia, porque teria a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. Guardaria os mandamentos de Deus, inclusive o quarto, que ordena repousar no sábado. Apocalipse 12, 17, 14, 12, Êxodo 20, 3 a 17. Teria o espírito de profecia. Apocalipse 12, 17, 19 e 10. Pregaria as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Seria um movimento mundial pregando a toda a nação, tribo, língua e povo. Ensinaria que a salvação é conseguida somente pela fé em Cristo Jesus, pois pregaria o evangelho eterno. Se é evangelho, é a boa nova da salvação em Cristo. Então ela prega a salvação pela graça. Devemos respeitar todas as igrejas, reconhecer que há pessoas sinceras em todas elas. Mas eu vou dizer uma coisa forte agora, que eu também tive que lidar com isso no passado, mas eu tenho que dizer. A igreja que preenche esses requisitos, né, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou nela já há uns 30 anos, louvo a Deus porque eu encontrei esse caminho, né, e meu propósito é levar essa mensagem maravilhosa, que envolve saúde física, mental, espiritual, paz no coração, certeza da salvação e tudo mais, a tantas pessoas quanto eu puder. Eu espero que vocês também tenham esse desejo, né, de fazer parte desse povo, perseverar com esse povo até o fim e convidar pessoas para fazerem parte desse movimento. É mais do que uma igreja, é um movimento, porque a ideia é expandir, levar Jesus a todas as nações. Amém? Louvado seja Deus, né? Então, para a gente encerrar, qual é a vontade de nosso Senhor Jesus e qual é o conselho de Pedro para aqueles que neste momento não são membros desse povo remanescente, dessas pessoas que estão aí para cumprir essa missão que Jesus lhes deixou? João diz, ainda tem outras ovelhas, Jesus diz, né? João escreveu, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Em Atos, Lucas escreveu, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Talvez a pergunta tenha que ser feita essa noite aqui também, para vocês e para quem está acompanhando. Você descobriu verdades profundas e importantes. Você descobriu que Deus tem seus filhinhos em todos os lugares, em todas as igrejas, mas também descobriu que há um povo que Deus escolheu para uma missão específica e especial, chamado à fidelidade. Aí você pode talvez estar perguntando, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a resposta de Deus para você? Arrependa-se, e cada um de vocês, arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados e para ser uma nova criatura missionária. Se unir a esse povo e pregar o evangelho. Eu não sei quantos aqui ainda não passaram por essa experiência maravilhosa que eu vivi
algumas décadas atrás, a Débora também. Micael está se preparando para isso, né? Micael em breve vai ser batizado, eu vou ter a alegria de batizá-lo nas águas. Quem sabe, aqui em nosso meio não haja pessoas também que queiram participar dessa experiência. A senhora quer participar desse momento também? Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu nem perguntei, a senhora já levantou a mão. Nem terminei a pergunta, eu louvo a Deus por isso, né? Deus te abençoe muito, né? E em algum momento nós vamos ter essa festa espiritual, né? Ela teve coragem de levantar a mão até antes de eu perguntar. Há mais alguém que ia levantar a mão aqui dizendo assim, não vai ser hoje, o tanque está vazio, tá? Mas em algum momento, logo adiante, eu quero ter a alegria de poder imergir. Nós vamos estudar esse assunto ainda, por que tem que ser nas águas, é algo maravilhoso. Mas eu quero ter a alegria de algum momento, no futuro, imergir aqui meus queridos alunos, filhinhos dessa classe. Há mais alguém que deseja dizer assim, Senhor, um dia eu quero participar disso? Eu sinto no meu coração, amém, tem um garotinho lá, né? Tem sido aluno aqui também, amém, Rodrigo. Louvado seja Deus por essa decisão, fico muito feliz. Mas você não quer ir sozinho não, né? Quer ser acompanhado por alguém. Quem? Está do ladinho ali, né? E aí, Elaine, vamos preparar para esse dia também? Vamos orar por isso? Louvado seja Deus. Estou muito feliz, tá? Estou muito feliz porque é o tipo de decisão que o céu... A Bíblia diz que o céu se alegra quando pessoas decidem seguir a Jesus, custe o que custar. E no dia do batismo, a Bíblia fala que tem festa no céu. E vai ser uma festa bonita aqui e no céu também. A gente vai marcar esse dia, tá? Vai ser uma festa maravilhosa. Louvado seja Deus. E nós outros, né, que já participamos desse momento, diferentemente, né, da Elaine, do Rodrigo, da senhora Vera, os dois, né? Então, e do Micael, nós que já participamos disso, permaneçamos firmes, né, até o fim e ajudemos outras pessoas também a encontrarem Jesus na palavra. Esse é o nosso maior propósito, tá bom? Queridos, semana que vem não teremos o nosso estudo, nós vamos fazer uma viagem lá para Curitiba, uma viagem em missão, né? E aí, quando retornarmos, a gente marca o nosso próximo estudo. Estamos nos aproximando já da conclusão dos nossos estudos, né? Dessa etapa aqui tão bonita que tivemos estudando Apocalipse. Mas a gente conversa no grupo lá sobre isso, tá bom? Vamos orar em pé? Lembrando que após, né, como de costume, nós teremos ali nosso momento de confraternização, o lanche que já foi bondosamente preparado para nós, no espaço ali de sempre. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pelas decisões que foram tomadas aqui nesta noite. Teus filhos queridos decidiram te servir de todo o coração e em breve passarem também pelo santo batismo, que representa uma renovação da vida e um nascimento para uma nova vida com Jesus. Obrigado, Pai, porque Tu tens Teus filhos espalhados por todo o planeta, mas tens também um movimento chamado de remanescente na Bíblia, aqueles que estão obedecendo os Teus mandamentos, seguindo a orientação profética e buscando outras ovelhas, outros filhos queridos, para que se preparem para a volta de Jesus. Obrigado porque um dia essa mensagem me alcançou, alcançou a minha esposa, alcançou a minha família, alcançou os queridos que estão aqui e está alcançando também muitas pessoas, até pela internet, pelos meios de comunicação. Que esse evangelho seja pregado logo, para que possamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus e estar para sempre com Ele. Nós oramos também pelos alimentos dos quais participaremos agora. Obrigado porque Tu sempre nos provês do necessário. Pedimos também por aqueles que lutam pelo pão diário, pelas pessoas que estão necessitadas, que Tu estejas com eles também e que Tu nos uses como braços Teus para alcançá-los. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.